queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 29 de março, segunda-feira da Semana Santa. Nós estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. O Evangelho que se encontra em João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda-feira da Semana Santa, estamos próximo do Tríduo Pascal. E esse evangelho de hoje nos faz refletir de uma forma muito profunda. Jesus está em Betânia, na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, os 3 irmãos. E Jesus ali vivia um momento de intimidade. Eles ofereceram um jantar para Jesus. Jesus estava sentado à mesa com eles. E, portanto, Jesus vivia aquele momento de intimidade. Jesus era íntimo deles. Jesus tinha uma amizade com aquela família. Então Jesus estava ali se sentindo muito bem, se sentindo em casa, né? Naquele ambiente familiar, naquele ambiente de amizade, né? De amizade. Então Jesus, interessante que dos 3 se destaca a pessoa de Maria, né? A irmã de Lázaro e de Marta. É muito interessante quando o Evangelho vai dizer: tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, um perfume muito caro. O que ela faz? Diz o Evangelho: ela unge os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E era tanto o perfume, que diz o Evangelho, que a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Essa atitude de Maria, ela expressa o quê? A atitude de Maria expressa amor. Expressa amor. Ela, com esse gesto de ungir os pés de Jesus, ela está manifestando, expressando amor, caridade. Já era amiga de Jesus antes, né? E até mesmo antes da morte de Lázaro. Lázaro tinha morrido e o próprio Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro, aqui no Evangelho, já tinha sido ressuscitado por Jesus. E eles estavam ali naquele ambiente familiar, estavam ali jantando, tomando a refeição, vivendo aquele momento familiar entre eles. E Maria toma essa atitude, expressa o seu amor a Jesus. Em contrapartida, outro personagem que se destaca no Evangelho de hoje é justamente Judas Iscariotes. Judas, quando vê a atitude de Maria ungindo os pés de Jesus com aquele perfume
perfume caro. Disse o Evangelho que falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Então Judas, olha só, por um lado a atitude de Maria, que expressava amor. Por outro lado, a atitude de Judas Iscariotes. Ele, olhando Maria ungir os pés de Jesus com aquele perfume caro, ele disse: por que não se vendeu esse perfume e o dinheiro desse para os pobres? E o próprio evangelista vai dizer que Judas não estava coisíssima nenhuma preocupado com os pobres. Era porque ele era ladrão. Ele sempre roubava, ele era responsável pela bolsa, né? Diz aqui a bolsa comum, e roubava o que se depositava nela. Ele sabia que se aquele perfume fosse vendido, ali teria muito dinheiro, uma quantia interessante, né? Então veja, por um lado a atitude de Maria, que expressa amor. Por outro lado, a atitude de Judas Iscariotes. E a atitude de Judas expressa o quê? Interesse e ganância. Interesse e ganância. Inclusive, o que Judas fez é o que muitos hoje fazem também. Porque Judas utilizou o nome dos pobres. Por que não se vende esse perfume e dá o dinheiro aos pobres? E diz o Evangelho, ele não estava preocupado com os pobres. Mas veja, usou os pobres, queria usar os pobres para o seu próprio interesse. Será que isso hoje acontece, meu povo? Será que hoje alguém se utiliza dos pobres para se beneficiar? Eu acho que sim, né? Mas veja, a reflexão que eu quero trazer aqui, nós estamos no início da Semana Santa. A Semana Santa começou ontem, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós estamos na segunda-feira. E o grande convite da Semana Santa para cada um de nós, e eu tiro para mim também, eu acredito que um dos convites desta Semana Santa para cada um de nós é que nós somos convidados a amar mais. A atitude de Maria nos faz refletir e nos faz questionar. O que temos expressado para com a pessoa de Jesus? Através dos nossos gestos, das nossas atitudes, nós temos expressado para com Jesus amor ou interesse ou ganância? Veja, duas atitudes de Maria e de Judas. Com qual delas nós nos identificamos? Como temos expressado o nosso amor a Jesus? Ou como não temos expressado? Porque a partir do momento que eu identifico como eu não tenho identificado o meu amor a Jesus, isso é motivo para me converter. Eu preciso identificar isso na minha vida para poder me converter. Pedir ao Senhor: Senhor, perdoa-me por não te amar. Perdoa-me, Senhor, por não ter tanto amor. Perdoa-me, Senhor, por às vezes ser como Judas, um traidor, um infiel. Então eu deixo aqui essa reflexão para nós, nesse Evangelho do dia. O que nós temos expressado através das nossas atitudes, dos nossos gestos? Peçamos ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude. E nos ajude a quê? Nos ajude a crescermos no amor. Nós precisamos crescer no amor a Deus e no amor ao próximo. E é muito interessante que o amor, quando a gente pensa no amor, e o amor é a atitude, né? Então, o amor não faz apenas aquilo que é útil ou necessário. O amor, ele faz o mais que pode e ainda faz mais um pouco. É sempre assim. Portanto, reflitamos naquilo que nós fazemos por Jesus. Se nós fazemos o básico dos básicos, se temos demonstrado pouco amor para com o Senhor,
ou se temos demonstrado muito amor para com o Senhor. Que o fruto desta Semana Santa seja de fato o maior crescimento do nosso amor a nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.